todos os seus decretos. Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. E a palavra-chave, a frase-chave é essa que está sublinhada, todos juntos, por favor. Pois eu sou o Senhor que os cura. E aí está o nome Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus se revela como Jeová Rafá. O pastor Alberto pregou naquela manhã a respeito da cura, e ele não só pregou através da palavra, mas a presença dele, por isso que eu escolhi para pregar naquela manhã, a presença dele aqui em cima era um testemunho da cura de Deus. Essa semana nós descemos como família a Los Angeles, porque Deus fez tudo certinho e Priscila ia ter a criança através de cesariana, e foi marcada para quarta-feira, dia 3, às 4h30 da tarde. A criança nasceu 4h55, nós saímos daqui na terça-feira, e estavam então os avós dos Felipe, meu pai, minha mãe, minha sogra, eu, Tereza, Gabe, e nós então nos reunimos em volta, e depois mais tarde chegou a mãe da Priscila, a Edna, que não estava lá naquele primeiro momento, nem a Gabe chegaram mais tarde, mas antes de ir para o hospital, era mais ou menos meio-dia, nós nos reunimos em volta da sala, e nós começamos a orar em favor daquela criança, em favor daquele parto, em favor daquela operação. E nós demos a oportunidade para cada pessoa falar alguma coisa antes de sairmos para o hospital. E meu pai pegou a palavra e disse assim: eu quero dar graças a Deus, porque eu estar aqui nessa manhã é um milagre de Deus. Porque há 8 anos atrás eu fui desenganado pelo médico, e o médico me deu 6 meses de vida. E eu estar aqui não só vivo, mas presenciar o nascimento. Na época não sabíamos do meu bisneto ou da minha bisneta. É um poder de Deus, é um milagre de Deus na minha vida. E por mais que as palavras do meu pai foram importantes, eu fico muito tocado quando o Felipe pegou a palavra antes de orar, e ele disse: eu quero agradecer a Deus. E ele fez vários agradecimentos. Ele disse: mas eu quero agradecer pelo fato do meu avô estar aqui. Ele disse: eu sabia que meu avô poderia não estar aqui se Deus não tivesse o curado. E o fato de meu avô estar aqui é uma evidência que Deus é um Deus dos milagres. E nós então falamos sobre isso, e a razão pela qual o pastor Adalberto pregou, porque eu queria que toda a igreja visse, e eu sei que tem muitas pessoas que receberam milagres tão importantes quanto o dele, mas o fato dele estar aqui é um ato sacramental. A palavra ato sacramental é importante que você entenda. Toda vez que Deus faz um milagre no corpo, é um ato sacramental, ou seja, é para todo o corpo. Um recebe em prol de todo o corpo. A vitória de um é a vitória de todos. Quando o Paulo Rosseto estava aqui hoje falando, e falou muito bem, parabéns pela sua palavra, ele estava aqui por 2 razões. Primeiro, porque esse ano ele recebeu a sua legalização nos Estados Unidos, e quando ele recebeu a legalização, ele disse: eu quero entrar para a Secretaria de Missões, e eu quero fazer parte de missões, eu quero ir para uma viagem missionária. E quando ele estava aqui, eu espero que toda a igreja pudesse sentir o que nós sentimos. A presença dele aqui, a bênção da legalização dele aqui, é para toda a igreja. É um símbolo que o Deus que deu a ele, dá também para você, e a bênção dele é a nossa bênção. Então a cura é importante para isso, e por isso que eu pedi o pastor Adalberto para pregar aquela mensagem. Na semana passada nós falamos sobre o milagre da provisão, a 4ª semana do milagre da provisão, e nós usamos 2 passagens importantes. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é importante isso. Eu vou encurtar a minha mensagem, mas eu peço que ninguém ande, que ninguém fale, eu preciso que a gente preste atenção. Usamos a passagem em Gênesis 22:14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Eu não tenho tempo de falar tudo que eu falei. Se você não estava aqui na semana passada, após o culto, passe na livraria e peça o DVD. Eu não sei, eu acho que os casais foram tão abençoados no encontro de casais, que metade dos casais não vieram à igreja naquele domingo de manhã, mas isso é uma palavra de exortação muito leve. Então, esses casais vão passar lá, não é? Então, nós vimos que Deus se revela. A palavra ali, o Senhor proverá, significa Jeová Jireh, que a melhor tradução é o Deus que vê e provê. E nós vimos então que a passagem inicia, o Gênesis capítulo 22, assim, que o Senhor provou a Abraão.
Nós usamos essa passagem então para dizer que Deus se revela como Jeová Jirê, o Deus que vê a nossa necessidade, que faz o milagre da provisão em momento de teste, em momento de prova. Jeová Jirê. Usamos uma segunda passagem em 1 Reis 17,14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor vier sobre a terra. E usando a vida de Abraão e Isaque, de Elias e da viúva de Sarepta, nós vimos como Deus é o nosso Deus, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nós tentamos responder algumas perguntas para quem Deus provê, e nós descobrimos que Deus provê para os obedientes e aqueles que têm fé nele. Não há como você clamar a provisão de Deus se você não for obediente e não tiver fé nele. Nós vimos o que Deus provê, nós respondemos que Deus provê as nossas necessidades e aquilo que nós precisamos. Nós respondemos a pergunta, quando Deus provê? E a resposta foi muito interessante. Deus provê geralmente no tempo dele, e o tempo dele geralmente é no último momento, quando a gente não tem nenhuma esperança, Deus provê as nossas necessidades. Onde Deus provê? Nós descobrimos que Deus sempre provê no monte. Por isso ele deu o nome de lugar, o monte o Senhor proverá. É no lugar da vontade de Deus, é no centro da vontade de Deus. É onde Deus quer que a gente esteja. Se você estiver fora do monte de Deus, não tem como ter a provisão de Deus. E por último, por que Deus provê? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem um carinho tremendo por nós. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus que cuida de nós. E Ele tem prazer em prover para nós. Eu sou um homem mau, não sou perfeito, tenho falhas como todos que aqui estão. E se eu sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o papai que está nos céus. Se eu posso prover para o meu filho, se você pode prover para o seu filho. Eu estava ontem, e o Felipe está um pai bobo, e todo pai de primeira viagem é bobo, e ele essa aí também é bem boba. Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Então, nós compramos no Brasil um livrinho de leitura em português. E esse livrinho é uma história de um cachorrinho, e nós compramos um livrinho de como aprender português, que a gente quer que eles aprendam português. Então o Felipe mandou um e-mail para mim ontem, aliás, um text message: papai, eu já ensinei, já li o primeiro livro para a Mimi. Ela tem 4 dias, não entendeu nada, mas já li o primeiro livro para ela. E a gente estava vendo o cuidado, a provisão, como é que uma criança, que para mim ainda é criança, para nós e nossos filhos sempre é criança, que agora tem uma criança. E como é que ele cuida dessa criança? Gente, se você cuida do seu filho, e eu vejo o pastor Max com a Estela, eu vejo cada um com seu filhinho, quanto mais o Pai que está no céu. Deus é um Deus que cuida de você. Eu quero que você saiba nessa manhã que a razão que Deus é um Deus de milagres é porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos ama muito, muito mesmo. Isso me leva então à mensagem de hoje, o milagre da salvação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, e novamente eu não vou ser longo. Eu vou trazer somente 3 ou 4 aspectos nessa passagem. Lucas capítulo de número 19, é a história de Zaqueu, o homem que viu Jesus. Se você não tem uma Bíblia, fique perto de alguém que tenha. Eu queria que você acompanhasse a leitura, por favor. Lucas 19, começando no verso de número 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Verso 3, ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.